Universidade Rino de Áudio da Semana. Planejamento é tudo no nosso negócio. Daniele Carvalho, Imperial 3 Stars do Rino de Group. E por que que a gente entende que as atividades, o que que as atividades elas são, gente? Elas são as ações que vão gerar renda, que vão gerar os resultados. Por quê? Para o construtor e mesmo para você que trabalha com grande foco em venda, as atividades elas te dão mais suporte técnico, método. As atividades, porque método, quando você aplica método, você consegue duplicar. Quando você aplica genialidade, você não duplica. E método, ele precisa ser. O método ele já foi testado e aprovado. Então ninguém vai discutir método. Então o que eu vou mostrar para vocês hoje aqui é método. Então vamos para metas e compromissos. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Amigos, muita gente acha o seguinte: empreender não é só arregaçar as mangas e ir lá e fazer, ir para o campo e mostrar plano e vender e falar com as pessoas. Eu estou falando empreender no marketing de redes, tá bom? Não, isso é necessário, essa atitude é necessária. Ter atitude, ter disposição para fazer isso é muito necessário. Mas isso é o começo. Muitas vezes a gente faz assim, eu chamo servirologia. A gente faz por servirologia. Eu faço sem técnica, sem método, a gente faz com a criatividade que tem, com a disposição que tem. A gente faz e vai fazendo do nosso jeito. E isso leva a gente para algum lugar, sabe? Mas depois, eu não sei se vocês já passaram por isso. Sabe quando você trava, tipo, e agora? Eu não consigo mais avançar. Por quê? Porque é, quando a gente inicia algo dentro com amadorismo, o amadorismo ele leva a gente até bons resultados. Você consegue chegar no diamante de forma amadora, mas você vai chegar com muitos problemas. E se você avançar para um duplo, tem muita gente que fala assim, gente, eu cheguei no duplo de qualquer coisa, porque eu tinha tanta força e tinha tanta gente com você como trator, indo lá, que chega, mas depois, quando você olha, depois de um tempo, um ano, 2 anos, que você olha para a sua estrutura, para o seu negócio, como é que ela está? Como é que ela está erguida? Muita coisa ruiu, muita coisa foi construída em castelos de areia, né? Por quê? Porque é difícil duplicar aquilo que é bagunçado, aquilo que não tem padrão, aquilo que não tem método. Então, cada um faz do seu jeito. E quando não é profissional, para atrair profissional, as pessoas sentem. Então, aí começam fora os outros problemas. Então, ó, para a gente empreender, é preciso sim ter essa força de vontade, dedicação, mas eu preciso também reconhecer que eu preciso dominar algumas outras competências que são fundamentais para que o meu negócio se estruture, seja bem sucedido. Então, para você que fez o dever de casa que eu pedi, que anotou o que você vai buscar esse mês, essa meta que você quer atingir esse mês, essa é uma pergunta importante para você se fazer. Por que eu me importo com essa meta? Você precisa se perguntar, por que que eu me importo? Por que que eu quero ser VIP 600? Por que que eu quero, até dezembro, qualificar meu VIP 600? Não sei o que foi que você falou aí, eu sei de alguns. Mas por que que você quer avançar para diamante? Não sei se o teu objetivo vai ser o diamante. Por que que você quer ser master? Por que que você quer qualificar 2 master? Por que que você quer célula de sucesso? Por que você se importa com essa meta? Ela é uma paixão, ou seja, sabe, você está obstinado nisso, eu vou conquistar isso aqui é importante para o meu negócio, isso aqui é importante para mim, isso vai me empoderar, isso vai reafirmar a minha liderança, isso vai nortear a minha downline, é um resultado importante para a minha equipe. Essa meta, esse objetivo está realmente, sabe, te entusiasmando, sabe, para que você possa, na hora que ela chegar, você comemorar com brilho no olho. Ela é relevante para você? Por que que ela é relevante para você? E por que, Dani, essas perguntas elas são importantes? Porque, minha gente, toda meta que vale a pena vai testar a sua determinação. Quando a gente determina uma meta, não é uma coisa que a gente já vai fazer. Meta é algo que vai te impulsionar a crescer. Então, por exemplo, se você já faz VIP 600, não tem sentido colocar que sua meta é fazer VIP 600 até o final do ano, porque se você já faz, seria VIP 1000, por exemplo. E isso vai fazer o quê? Vai pedir,
os obstáculos e os desafios que você vai enfrentar quando você determina uma meta, e é isso que eu estou falando que vai te testar, é que vai fazer com que você decida se você vai continuar ou se você vai desistir. E é por isso que as perguntas anteriores, elas são importantes. Porque se não é a minha paixão, se eu não sou obstinado, se isso não é relevante para mim, se eu não estou entusiasmado com a recompensa que eu vou ganhar, por que que eu vou continuar se está difícil? Então, como o seu cérebro, nosso cérebro, ele tem uma função de diminuir nosso esforço. Ele quer que a gente, para continuar vivo, ele diminua o esforço, ele não quer que a gente se estresse, ele não quer que seja difícil. Então, ele já boicota a gente. Ah, já traz na hora, lá no reptiliano, alguma coisa que foi difícil para você, que você parou, ele entende isso e vai dizer: não, 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 isso não, e desiste já. Por isso que é muito importante que você vai ensinando ao seu cérebro, porque ele não sabe o que é verdade, o que é mentira, a não ser o que você contar para ele, que você vai ensinando coisas que conquistar é bom, que desafio é gostoso, que é algo desafiador, não é difícil, sabe? Ai, difícil, não. Mas desafiador é algo que vai te estimular a crescer, é algo que vai te empurrar para frente. Nossa, é desafiador, mas a recompensa vale a pena. Nossa, mas eu vou ficar feliz. Nossa, mas eu vou vibrar muito. Nossa, mas isso me vai me fazer bem. E é isso. E aí, quando você começa a treinar isso, o teu cérebro ele vai fazer quando ficar difícil. Continua, continua, vale a pena. Você vai se sentir depois mais forte, você vai se sentir mais conquistadora, mais, sabe, realizador. Vai, continua, continua. E é por isso que você precisa se perguntar, talvez tenha a ver com patrocínio a sua meta. Ah, eu quero patrocinar 2 pessoas todos os ciclos, eu quero que são 3. A minha rede vai patrocinar, vai entrar na minha rede por mês 5, 10 pessoas, enfim. A sua meta tem que ter uma relação sincera, porque senão você vai perder o foco e vai desistir. Para isso, você precisa buscar dar significado forte nessa meta que você determinou aí no papel, que você colocou aí no papel. Você precisa olhar para essa meta e ela precisa significar algo para você muito importante, sabe? E para isso eu preciso agora entender. Beleza, eu quero ser diamante. Eu vou colocar o diamante como um exemplo, tá, minha gente? Faça dentro da sua meta, mas eu vou usar o diamante. Por exemplo, quando uma pessoa que determina, eu quero buscar o diamante. Primeira coisa é conhecer os critérios para o diamante, porque de quando eu entrei para cá, já mudou muito. Muito, mas muito. Até um dia desse era 50 mil pontos. Quando eu comecei era 60, com 5 linhas de masteries, no mínimo, ativos, que precisavam estar ativos, com no mínimo 200 pontos. Então, eu tinha que ter isso. Ai, gente, era assim, era algo bem mais desafiador. Os critérios eram mais desafiadores. Hoje os critérios são mais simples. Mas mesmo assim, se você não souber o que você está indo buscar, quanto você pode pegar de PNL por linha, são 4 linhas, de quê? Tem que ter ouro, tem que ter safira, tem que ter macho, tem que ter ativo. O que que é? Você tem que saber lá no manual de negócio, diz tudo bonitinho para você. Você tem que ir lá saber quais são os critérios para você atingir, porque não é só ter 40 mil pontos. Você tem outros critérios para cumprir para que você possa ser qualificado diamante. Assim como safira, assim como ouro, assim como master, tá? Depois eu preciso entender o nível de intensidade. Essa meta, ela tem um nível de intensidade mínimo, médio ou máximo. Ela vai exigir o que de mim? Quanto de comprometimento ela vai exigir? Quanto de atividade ela vai exigir para que eu possa atingir esse objetivo? E a partir daí eu posso classificar. Ok, então já tenho critérios, sei o que eu quero, eu sei o que eu preciso buscar. Agora é o quê? Agora a gente vai fazer etapas dessa meta, dividir, fracionar essa meta. Então você vai lá e você vai entender que uma meta grande dividida por partes pequenas, ela fica mais simples de ser conquistada. E para o teu cérebro também vai dizer, ótimo, você não tem que sair do 0 para o 40. Você vai sair do 0 para o 2, depois para o 4, depois para o 8, depois para o 16. Nossa, aí depois para o 25, aí depois para os 30, 35, 40. Se você fizer assim, dentro de um percentual de crescimento, onde você vai trazer volume, né? Vai buscar volume, 5, aí depois para os 30, 35, 40. Se você fizer assim, dentro de um percentual de crescimento, onde você vai trazer volume,
né, vai buscar volume, a probabilidade é que você seja bem-sucedido. Primeiro passo é esse, agora é especificar. Por exemplo, eu falei aqui que você precisa dar um significado forte a essa meta. O diamante pode ser um significado, porque eu quero ajudar as pessoas, porque eu quero. Não, não é sobre as pessoas. A meta é sobre você, a sua meta é sobre você. Dentro daquilo que você vai fazer, claro que você vai ajudar muitas pessoas, mas você precisa ser relevante para você, tá bom? Não pode ser vago. Exemplo. Se você colocou aí, viajar, ir para a próxima convenção, levar 10 na próxima convenção, 20 é uma meta até usada. Eu quero viajar para a Disney, coloquei aqui. Isso é vago? Gente, viajar. Eu quero viajar. Eu quero ir para a convenção. Eu vou para convenção, nem tanto, mas tipo, eu quero ser diamante. É vago, é vago. Por que você quer ser diamante? Viajar para onde? Com quanto tempo? Eu coloquei aqui uma bem simples, tem aqui um exemplo bem simples, e tem algo aqui mais profundo. Por exemplo, ó, diamante até o fim do ano. Gente, aonde isso é relevante? Não está claro o que que eu quero atingir, não está claro o que que essa meta é importante para mim. Eu preciso entender por que, que essa meta é relevante. Eu quero crescer, eu quero querer crescer, todo mundo quer. Isso não é meta, é vago. Quero crescer, eu vou crescer 30% ao mês e avançar para o diamante até o fim do ano. Aí sim, aí não é vago. Por quê? Porque está claro o que você quer atingir. A definir uma meta, gente, ela não é só a gente, de novo, listar um desejo, um sonho, um objetivo. Não é. É a gente poder agora fazer um planinho de ação. E para isso existe método. Qual é o método? É o MART. MART é o quê? Uma metodologia que funciona para que você possa te auxiliar aí na criação de metas e definição de objetivo. Vai te dar aqui clareza. O que que o MART faz? Ele te dá relevância, ele te dá significado, ele mostra se essa meta ela é realista, ela é real, se ela, ou se você sabe, tá viajando na maionese, se é ilusão. Ela mostra, ela exige de você um tempo, então não é quando Deus proverá, quando Deus quiser, porque Ele sempre quer, vai ter que ter um prazo, uma meta, é ali um objetivo com prazo determinado. E você vai precisar especificar, tem que ser específica na hora que você vai especificar, é detalhar o que eu quero, onde vai acontecer as ações, como eu vou conquistar, por que ela é importante, por que eu quero cumprir, por que eu vou cumprir, sabe? Então, o Marte, ele é uma metodologia que funciona. Qual é, por exemplo, aqui um exemplo em vendas. O Elton falou, eu vou buscar 150 mil esse mês. Então, o que que ele vai colocar? Primeira coisa, é o M. Ele vai perguntar, é mensurável? Né? Pode ser medido esses 150 mil? Pode, alguém já fez? Hoje, então, né, com a venda na internet, a Shopee aí, né? Pode fazer uma venda dessa, viralizar, fazer uma venda de R$ 500 é uma coisa. Fazer uma venda de 150 mil, você tem que ter, amigo, um planejamento. Você tem que saber os canais que você vão vender, como você vai fazer a entrega disso, como esse produto vai chegar até o meu cliente, de que forma ele vai chegar, para que você não venda 150 mil só uma vez, para que esse 150 mil ele seja uma coisa crescente, né? Depois vai para o A. É atingível? Porque outros. Porque que o atingível, gente, ele tira você da ilusão. Porque se você falar assim, iniciou agora a sua atividade, tá? Ou não, você tá voltando com tudo. Tipo, um amigo aqui falou, Dani, tô voltando. Imagina que ele vai falar assim, ele tá voltando e ele vai falar, esse mês eu vou fechar diamante. Cara, pode acontecer? Pode, mas não não com a Rinodê de hoje, assim. Com a Rinodê de hoje, a Rinodê do passado, aquela maluquice pode até ser. Mas com a Rinodê de hoje, ela exige maturidade, ela exige um trabalho mais consistente. Então, se ele falar 6 meses eu estou atingindo diamante,
vai ser super atingível. Mas se ele está voltando agora, ou se ele entrou, iniciou agora, ele está falando que ele vai ser diamante um mês, a gente já fica assim, como esse diamante vai ser atingido? Porque teve gente que fez em 30 dias, mas a que custo? Como é que foi? Depreciando a marca, né, desconstruindo, gerando uma má reputação à marca, porque era um trabalho sem patrocínio responsável, um trabalho maluco. Então assim, já vai dizer para ele, opa, peraí, 30 dias. É a mesma coisa, gente, de uma pessoa que atingiu o diamante agora falar, esse mês agora você é Imperial Diamante. Então não é uma coisa. Tinha gente que entrava, iniciava o nosso negócio e a gente ia fazer o quadro de sonhos, a pessoa colocava um avião, um helicóptero. Quanto tempo você vai conquistar isso aí? Ah, em um ano. Em um ano eu vou ser Blackpink. Tá, você tem que pensar grande, você tem que sonhar grande. Isso não é para você não sonhar grande. Porque você pode falar assim, que coisa incongruente, não é para eu sonhar grande? Claro que é para sonhar grande. Mas é para você sonhar grande e estruturar o seu sonho grande, gente, em método, em planejamento realizável, um planejamento lógico, um planejamento factível, né? Um planejamento que faça sentido, que vai exigir um sonho desse tamanho exige tempo de trabalho, exige um trabalho consistente, contínuo, com ritmo, com pessoas engajadas no mesmo objetivo. Então, para isso é o atingível, para te deixar, para ajustar a sua expectativa. O R, a, o relevante, porque quando você fala assim, ah, eu vou buscar R$ 500, que aqui tá, é o exemplo, né, da tela, ele não é relevante porque não ficou clara a importância desse valor no seu orçamento. Então, você precisa saber por que 150 mil do Wellington é relevante para ele. Ele vai colocar lá. É um valor relevante. O valor é, mas o porquê esse valor é relevante para ele é outra história. Ah, aumentar o meu bônus R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 5.000. Quero aumentar no meu bônus R$ 1.000. Vamos lá. R$ 1.000 de renda extra a mais. Por que que é relevante? Se for R$ 1.000, não é relevante. Mas se você explicar o porquê esses R$ 1.000, aí ele se torna relevante. O T não é temporal. Por quê? Porque só dizer R$ 1.000 ou R$ 500, como está aí o exemplo, não teve um tempo, você não colocou um prazo para conquistar. Vai fazer isso em 30 dias, vai ser na semana, como é? E não é específica porque não foi definido como você vai chegar no objetivo. Agora, bora ver um exemplo que está tudo bem explicadinho. Olha só, a pessoa determinou lá que o objetivo é qualificar o diamante com 60 mil pontos em 9 meses, com 6 linhas de qualificados, ouro acima, e um total de 200 distribuidores ativos com no mínimo 200 pontos acima. Dani, mas é porque o diamante não é mais 60 pontos, mas essa pessoa quis gordura. A minha vida inteira eu trabalhei, eu fui ensinada pelas minhas líderes, a Adelaide Garcia Rodrigues e a Eliane Palma, a trabalhar com gordura. Então, todas as vezes que eu vou traçar uma meta, eu nunca traço ela ali no, sabe? Ela nunca está exatamente no limite, porque eu sei que pode acontecer um pouco mais, um pouco para menos. Eu vou sempre colocar um pouquinho mais. Ah, põe 5 mil, 10 mil, 15 mil. Aqui tá 20 mil a mais, porque dificilmente quando você tem uma estrutura de diamante dessa, tu não vai qualificar de novo. Porque para mim, não tem sentido você receber 7 mil, 10 mil, 12 mil, 15 mil de bônus um mês só, uma vez só, 2 vezes. Para mim faz sentido que seja todos os meses. Então, o M é mensurável. Por quê? Porque você pode medir. Não, é 60 mil pontos. Muitas pessoas elas já fizeram esse. Eu posso medir, 60 mil pontos é super conquistável, a gente pode dividir, fracionar ela aqui. Eu tenho como medir sim. Eu vou dividir em 6 linhas, vai ficar tudo bonitinho aqui. Não, não, não. Você tem como fazer a medição disso. O depois, é atingível? É. Por quê, Dani? Porque outros, nas mesmas condições, já conquistaram esse objetivo. Várias pessoas já fizeram isso. Então, nesse momento, você fala, é assim atingível. Se ele conseguiu, eu também vou conseguir. É relevante? Por quê? Porque vai transformar minha vida completamente. Porque a partir desse momento, meu negócio ele vai estar mais estruturado, ele vai estar grande. A partir desse momento, eu vou ter um bônus maior, que eu vou poder investir mais no meu negócio, investir mais no meu marketing pessoal, investir mais em mim. Porque, gente, negócio, marketing de rede, é um negócio que pode ser grande, é um negócio que exige investimento, como qualquer outro negócio. Apesar de talvez você não ter uma loja fixa, né, de você não ter um espaço, não ter um escritório, que você não tenha funcionários, que você vai ter ali custos, mas o teu negócio
quando ele vai crescendo, ele vai exigir mais de você, mais investimento, de tempo, de energia e de dinheiro. Quanto mais investimento você fizer nisso, exemplo, um combustível, quanto mais longe você for, quanto mais, investimento você fizer em viagens, você vai ter pousada, você vai ter combustível de carro, você vai ter ali, talvez, que fazer manutenção do teu carro num prazo menor. Enfim, você vai ter mais custo, ter que se alimentar, você não vai poder voltar para casa para almoçar. Então, precisa de custo, né? Maravilha. T é temporal. Por quê? Porque foi determinado o tempo. Você falou 9 meses. Em 9 meses eu vou atingir essa meta. E por que que ela é específica? Porque foi definido o como, com quem e com quantas pessoas. Você colocou aqui, com 200 distribuidores ativos com no mínimo 200 pontos. Então você especificou, deu clareza. Como é que eu vou buscar isso? Eu vou buscar isso através desse percentual aqui, dessa pontuação por pessoa, desse ativo por pessoa. Enfim, é assim que você tem que fazer agora aí no seu papel. Você precisa pegar agora a sua meta e fazer isso. Agora, em 5 minutinhos, vou colocar aqui uma musiquinha de novo para você poder fazer isso. Todas as vezes que você precisar ir para ação, gente, vai como nunca. Se a primeira coisa que apareceu que você pensou quando eu falei isso foi, não, eu faço depois, 5 minutos não dá, já é o teu cérebro querendo te boicotar. Pode ter certeza que a tia Dani está te falando, acredita em mim. Isso é doido para, e protelação. Fala assim, vou fazer a atividade agora. Se ficou difícil, mais um motivo para você fazer agora. Gente, bora lá, vamos lá. Isso aqui é para te estimular. É claro que eu incentivo todos vocês, depois do Conecta, a continuar aí. Quem puder, faça o seu planejamento. Trace o seu planejamento. Pega as dicas, pega o método e aplique. Eu estou te falando que ele funciona porque, gente, eu atingi uma qualificação gigantesca, mas olha quantos anos foi de trabalho. 2017, 18 e 19. Foram 3 anos, um pedaço de 2016, 17, 18 e ela veio em 2019, 3 anos depois, porque era uma meta muito grande. Então eu tinha que ter o pé no chão, mas eu tinha que estar muito focada, muito comprometida com a minha meta. E por que, Dani, que se comprometer é importante? Porque quando eu estou empenhada em fazer algo que realmente deve ser feito, gente, sempre vai ter muita chance de dar certo. Então, para que eu possa obter o meu resultado, é muito importante que eu entenda que eu fiz um compromisso, e um compromisso é um acordo. É um acordo que algo vai ser realizado. É um acordo com o seu sonho, é um acordo com o seu objetivo. É um acordo com algo que vai te deixar feliz, sabe? Que vai te deixar mais abundante na alegria, no teu espírito, na tua capacidade de acreditar mais em você. Então, não é só determinar, mas é entender que não é jogar a toalha, porque quando, sabe, não der alguma coisa, talvez saia alguma coisa da rota. É ajustar a rota, é ajustar o tempo inteiro, sabe? É fazer um acordo que você vai falar com as pessoas todos os dias sobre o seu negócio. É um acordo que você vai promover os seus produtos todos os dias. É um acordo que você vai promover o sistema para sua equipe. É um acordo que você vai ler, você vai se desenvolver, que você vai se capacitar todos os dias. É um acordo que você vai declarar a sua meta todos os dias. É um acordo que você não vai jogar a toalha. É um acordo que você não vai ter medo dela. É uma coisa que você não vai ter medo de declarar. Tem gente que não está determinando meta com medo de declarar, com medo de pensar grande e não se frustrar. Gente, não deu certo, não atingiu, não tenha compromisso com o erro. Vá lá, ajuste a rota. Sabe? Esse é o ponto crucial dessa meta. Eu, quando determinei a minha meta lá do Three Stars, foi um acordo que eu fiz. Gente, eu morei um ano praticamente dentro de um avião. Passava 15 dias fora de casa. Foi algo que exigiu renúncia de mim, mas eu sabia que era por um determinado momento. Eu sabia porque eu estava construindo aquilo. Talvez se eu não tivesse feito aquilo, aquela força inteira durante 3 anos, quando chegou a pandemia, eu não teria estrutura, como muitos líderes da Rinode não tinham. Porque, gente, eu tive também linhas esmagadas assim como vocês. Eu também tive linhas que derreteram assim como vocês. Eu tive um monte de gente que jogou a toalha assim como vocês. Eu tive pessoas que me decepcionaram muito. Eu tive pessoas que eu nunca imaginava na vida, que iria deixar de acreditar, que iria jogar a toalha.
sabe? E fizeram. Pessoas que eu investi muito tempo, muita energia, muito dinheiro, trabalhando, meta. Falou não. Então eu fiquei imaginando. Imagina se eu não tivesse feito aquela estrutura toda, se a gente não tivesse feito, não tivesse dedicado tanto. O que teria acontecido com o meu negócio? Como ele teria. Porque não é o tempo. Não é só o tempo. Não é porque eu tenho 27 anos de negócio indo para os 28 anos de negócio que meu negócio estaria de pé. Por quê, Dani? Primeiro que eu não. Vamos lá. Para eu poder ter uma qualificação, para eu poder ter um rendimento que eu tenho hoje, não vem só de uma linha, de duas linhas. Eu preciso ter seis linhas, no mínimo. Eu preciso ter seis linhas ali produzindo, fazendo, voando. Se a gente não tivesse feito um trabalho estrutural ali embaixo, imagina o que pode ter acontecido, né? Continuem. Não, eu sei que 5 minutos não, com certeza não foi o suficiente para você fazer o que você precisava fazer e tá tudo certo, tá tudo bem. Aqui é só para provocar em você um estímulo. E para a gente encerrar, eu preciso fazer uma reflexão com você disso. Que sem ação, minha gente, minhas metas são apenas desejos, sabe? E desejo sem compromisso, sem uma meta definida, não constrói histórias. Então, o que você escreve, o que você escreveu hoje no seu planejamento, ou o que você vai escrever hoje no seu planejamento, ele tem o poder de mudar o seu amanhã. Mas, desde que, ou só se você decidir fazer ele com disciplina. Eu fiz um vídeo sexta-feira falando sobre isso, disciplina, consistência e paixão. Falei sobre disciplina, porque eu falei o que que é mais forte, né? A capacidade cognitiva, a inteligência, potencial que você tem, né? Ou a disciplina. E aí eu falo da disciplina, porque de verdade, gente, não adianta quando você tem as duas coisas, aí você tem o poder nas mãos. Mas quando você só tem o potencial, quantas pessoas eu conheço que tem potencial, mas por não ser disciplinado, não consegue construir algo grande, não consegue ser consistente. Comprometer-se é assumir, sabe, que você é o principal responsável pelos seus resultados. Eu sou a principal responsável pelos meus resultados. É a autorresponsabilidade, entender que não vai existir metas inalcançáveis. Não existe metas inalcançáveis. Para você que está aqui na sala, se você se determinar e dizer assim, você é Imperial Diamante, você vai. Se você aplicar o método e fizer tudo bonitinho, você vai. Existem metas, gente, apenas que você ainda talvez não tenha dado o seu melhor esforço para ela. Mas não existe inalcançável. Tipo o Five Stars, ele tá ali, eu posso ir lá. Mas eu preciso fazer um monte de ajuste, né, para que eu possa avançar. Eu não estou dando o meu melhor esforço para a meta do Fiber Stars. Entendeu? Assumir a responsabilidade. Olha aqui. Então, que esse mês ele não seja apenas mais um ciclo, mas ele seja o mês que vai fazer, que você vai fazer, sabe, a diferença na sua trajetória. Por quê? Porque você vai aplicar as AGRs, que você vai aplicar as atividades, que você vai fazer lá o seu planejamento, que você vai ter clareza do teu plano de ação, que você vai falar. Vamos colocar os nossos planos em movimento e fazer valer cada linha aí escrita, cada ação desenhada. Vamos fazer valer isso, tá certo? Você acabou de ouvir Planejamento é tudo no nosso negócio com Daniele Carvalho, Imperial 3 Stars do Kino de Group.